preocupado. Preocupado, eu estou preocupado, vocês estão preocupados. Por isso, hoje tomei essa decisão de falar um pouco sobre esse celeuma que está causando as bromélias em cima do Aedes aegypti. Eu queria colocar para vocês alguns dados. Primeiro, a Aedes aegypti começou, você tem notícias disso, desde o século III na China. E a doença tropical, como doença, começou aproximadamente a ser tratada há 200 anos atrás. Então, observem que isso não é uma coisa de agora. O primeiro registro dessa epidemia aqui no Brasil foi, se não me engano, foi em 1923. Aí, com um grande trabalho, foi erradicada e parou. Parou, mas voltou com muita força nos últimos 30 anos. E por que voltou? Aí uma coisa muito interessante, eu queria colocar a minha visão como paisagista, como ecologista, como alguém que trabalha em cima dos jardins há mais de 50 anos. Esse Aedes aegypti não é à toa que leva esse nome. Isso começou a ser investigado no Egito depois da construção da represa de Assuan. A represa de Assuan se concluiu em 1970 e se transformou em uma enorme lâmina de água que inundou 800 mil hectares de terra. Não é pouco, gente. Agora, vocês vejam que até esse momento, o próprio Rio Nilo já tinha esse tipo de mosquito. E não acontecia nada. E por que não acontecia nada? Porque existia um equilíbrio entre flora e fauna. É por isso que era uma coisa imperceptível. Essas bromélias, que hoje sumam... É muito controvertido, né? Eu tenho um amigo, o Jones, Rio Grande do Sul, que ele sozinho disse que tem mais de 3.000 espécies. Se conta mais ou menos 3.200 espécies de bromélias, todas elas aqui nas Américas, menos uma, que é uma pitcárdia, na África. Então essas bromélias aparecem a partir do sul dos Estados Unidos até mais ou menos a província de Buenos Aires, onde tem muito pouca, né? Inclusive eu brinco muito com essa coisa de que querem arrancar as bromélias agora justamente, imagina a minha revolta que saí de Buenos Aires, porque em Buenos Aires apenas, eu me lembro de uma bromélia quando era criança, que era uma tilância, né? É uma tilância que fica prendida nas árvores, que ela é conhecida como clavel del aire, cravo do ar. Nós temos aqui por volta de 40% de todas as bromélias existentes. E aí que vem essa história de até que ponto a bromélia é responsável por essa epidemia de dengue, de zika, enfim. Há um instituto que eu, enfim, preço como muito sério, que é o Instituto Oswaldo Cruz, com uma história... O Instituto Oswaldo Cruz foi fundado, se minha memória não me falha, no dia 25 de maio de 1900. Ou seja, 115 anos de estudos exatamente trabalhando com doenças tropicais. E eles, né, como você vê aqui na imagem, fizeram uma pesquisa no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que nunca foi, vale a pena, desde a época de Dom João VI, é um lugar fantástico. E lá tinha um bromeliário muito interessante, que foi foco exatamente dessa pesquisa para ver se a bromélia era a causadora da proliferação do mosquito. E vejam que curioso, né? Encontraram apenas 0,07% de um total de mais de 2.800 formas imaturas do mosquito. Ou seja, se a gente isso traduz em números, acho que encontraram esse mosquito em 2 bromélias. Agora, o mais interessante é que fora do Jardim Botânico, que é um santuário ecológico, com todo tipo de forma de vida vegetal e de fauna, foi encontrado esse mosquito aonde? Exatamente nas edificações. Isso fundamenta essa tese de que o mosquito prolifera muito mais que na vegetação
em construções, em lugares abandonados, em lugares com pouca limpeza, em acúmulos de água. A bromélia não é culpada de tudo isso. Eu diria que, pelo contrário, a bromélia e outras formas vegetais são responsáveis por um equilíbrio ecológico que nos leva a ter uma vida um pouco mais sadia. Em contrapartida, o que eu vejo é esse combate ao mosquito através desse famoso fumacê. O fumacê nada mais é que malatião e cipermetrina. O que falam por aí que é levemente tóxico. Ora, levemente tóxico para quem? Imagina que você já tem alguma predisposição a náuseas, alergia, algum tipo de dermatite, cefalia, rinite, asma. E uma coisa muito interessante que são as pneumonias tóxicas, as pneumonias químicas, que são exatamente por causa desse fumacê. E o mais engraçado desse fumacê é que ele não combate o mosquito. Ele só alcança o mosquito quando ele está voando. Então, o fumacê faz com que as asas dos mosquitos sejam contaminadas. Se o mosquito estiver parado, ele não alcança. Se ele estiver escondido, também não. E o efeito do fumacê dura aproximadamente 30 minutos. Eu não estou falando isso para vocês alarmarem, porque então não tem saída? Tem saída, claro. Todo tipo de higiene é muito importante. Isso de não manter a água parada é muito importante. Mas a água dos lagos, nos jardins, por exemplo, não é água parada. Se você tem um equilíbrio de flora e de fauna, evidentemente que o mosquito será combatido por essa própria cadeia alimentar. Eu queria falar agora de um bichinho que às vezes é considerado, que é a libélula. A libélula é um inseto divino. Ele primeiro tem um olho com um campo visual de 360 graus, ou seja, 360 graus quer dizer que ele enxerga para todos os lados e ele consegue desenvolver uma velocidade de voo de até 85 km por hora, gente. O que significa isso? Que ele é um predador de insecto que voa especialmente, e ele é louco por ele, pelo mosquito da dengue. Como atrair a libélula? E aí que vem um grande segredo que eu quero passar para vocês, especialmente para os paisagistas e para os jardineiros, que eu insisto de que o jardim deixou de ser um exercício para brindar um êxtase visual. O jardim tem que nos trazer bem-estar. E nestes momentos, nós, paisagistas, jardineiros, devemos colaborar exatamente com esse tipo de planta que vai atrair a libélula para poder minimizar um pouco o efeito desse mosquito. Uma das plantas que atrai é a crotolária. A crotolária é uma leguminosa anual. Não é uma leguminosa brasileira, mas ela é indiana. E ela tem uma série de virtudes, além de atrair a libélula, essa de descontaminação de solos e a de incorporação de nitrogênio ao solo. Então, as leguminosas são usadas muito para isso. E são semeadas exatamente para isso. E até para controle de nematóides. Então, é uma planta perfeita. O que está aparecendo na fotografia é uma crotolária excepcional. Aí está com, acho que quase 1 metro de altura, mas às vezes, dependendo da insolação, ela não passa de 50 centímetros. Dá uma flor maravilhosa. Atrai, inclusive, abelhas, como vocês podem ver aí na imagem. Então, é uma planta extremamente bacana para atrair exatamente o grande predador do mosquito, que é a libélula. Mas tem outras plantas, né? E aí que eu queria entrar em algumas que estão sendo castigadas, como, por exemplo, essa ninfeia. A ninfeia é uma planta cosmopolita. Ou seja, o que é cosmopolita? São todas essas plantas que são ao contrário das endêmicas. Elas não ficam apenas em um lugar. Nós temos as ninfeas praticamente nos 5 continentes. Elas são lindas desde o ponto de vista cenográfico nos lagos, mas também muito importantes para atrair um tipo de fauna que vai fazer esse equilíbrio ecológico que nós estamos procurando. Fora disso, outras plantas aquáticas, como essa sagitária,
que ela é nativa, né? Ela é nativa especialmente, ela vem muito comum nos Pampas, a partir da província de Buenos Aires, todo o Uruguai, Rio Grande do Sul, até o Sudeste, e pode ser facilmente cultivada, inclusive estira ela como invasora, se ela não é controlada, ela vai colonizando e atrai exatamente essa fauna benéfica, como inclusive essa tartaruguinha maravilhosa que vocês estão vendo agora, que é a tartaruga mais comum. A única recomendação que eu faço aos compradores, que seja de origem legal, comprar elas com certificado, porque o seu contrabando, digamos assim, é condenado pelo IBAMA, e é um bichinho fantástico, só que vocês têm que tomar em conta de que, diferentemente de outros animais domésticos, ela tem uma longa vida, vive por volta de 40, 50 anos, come de absolutamente de todo, inclusive esses insectos entre os quais está o Aedes aegypti. Plantas também, outras plantas que atraem e que podem ser plantadas em lugares úmidos também, é a cavalinha. Também a cavalinha é uma atrativa da libélula. Outra maravilhosa, especialmente para ser plantada no sul do país, sul e sudeste do país, é a Rudbeckia. É uma planta norte-americana, originária, se não me engano, especialmente do estado de Texas. Ela floresce na primavera e no verão, alcança mais ou menos 60 centímetros de altura. E como todas essas margaridas, que são da família das compostas, elas são verdadeiras barreiras contra insetos. Outra planta que eu, como paisagista, vivo fazendo propagandas há décadas, é o cleome, né? O cleome, ou mussambê, como é conhecida, é uma planta semiaquática, mas que também, como aparece na imagem, pode dar canteiros em lugares mais secos maravilhosos e também é um atrativo para a libélula. Esse equilíbrio de flora e de fauna, gente, é fundamental. Há pouco tempo atrás, eu comprei uma briga que começou com um prefeito de uma cidade do litoral. Eu até mandei uma carta no final do ano passado para o jornal, para a Folha, ironizando um pouco o prefeito, que ele decidiu mandar arrancar todas as bromélias de um hotel nessa cidade litorânea. Eu aproveitei para mandar um recado para o prefeito, inclusive depois o prefeito mandou a secretária do Verde e do Meio Ambiente para um congresso de arborização urbana que aconteceu aqui em São Paulo, e ela conversou comigo. Falei, senhor prefeito, por que o senhor não aproveita também, além de arrancar todas as bromélias que podem ocasionar, como o senhor diz, a presença do mosquito da dengue, arranque também todas as palmeiras do litoral. No final das contas, a palmeira também pode atrair a lagarta, e a lagarta é urticante. E já que está, que tal arrancar todas as árvores também, que podem trazer algum tipo de alergia ou insetos? Por exemplo, o trips, que às vezes aparece na vegetação, ele é vetor de conjuntivite. Então, se o senhor arrancar toda a vegetação, estaremos livres de todas as doenças. E se o senhor, inclusive, tiver algum receio ainda, que tal morar em algum deserto, como o Saara, o Atacama, e bem longe, inclusive, de algum oásis? Vai que aparece um bichinho que o contamina. Gente, desculpem a ironia, mas não é por causa de inseticidas que nós vamos acabar com os insectos que nos trazem algum tipo de doença, e sim com equilíbrio ecológico, com jardins melhores planejados, onde haja, até por exemplo, no caso de um laguinho, esse peixinho que está aparecendo aí no vídeo de vocês, é o gourami azul, que inclusive uma dica interessante, ele pode ir até em tanques pequenos, com 120 litros de água, só que como o macho é um pouco agressivo, eu aconselho deixar apenas um macho para um conjunto de fêmeas, e só ter mais machos quando o lago é um pouco maior. E também comprar isso com certificação. É um peixe lindo, e além de lindo, ele é um devorador total, tanto de larvas como do próprio mosquito. Eu que diga, eu moro num santuário, em plena mata, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital, mas junto à represa Billings, onde é uma região de foco de dengue, e meu jardim tem lago, meu jardim tem todo tipo de bichinhos, inclusive
aranhas, as teias da aranha são uma verdadeira barreira, tem preás, tem, enfim, é toda uma fauna. E uma vez, inclusive, veio a vigilância sanitária com toda a intenção de me multar. Eles tinham recebido uma denúncia que eu tinha um lago que podia ser foco de dengue. E uma das coisas que se perguntaram, a primeira coisa que me perguntaram, falou: mas o senhor pulveriza com o quê? O senhor fumiga com o quê? Que tipo de detetização usa? Eu falei: Deus me livre, gente. Não uso absolutamente nada, porque se usar alguma coisa, vai me matar, inclusive, os insectos que são predadores. Aí tem o coruja, tem o morcego, tem o aranha, tem o joaninha, e tudo isso que me dá um equilíbrio ecológico fantástico, né? Outra planta é o alecrim, né? O alecrim, que se usa como tempero, se usa para cosméticos, também é uma planta que tem um valor estético fantástico. E ela também atrai esses insectos legais. Essas margaridinhas que você vê aí é uma outra composta que é a zinha, né? A zinha é uma planta anual ou bianual. Ela é de clima, tanto de clima temperado para o sul do país, como de clima subtropical, que pegaria todo o sudeste e o centro-oeste. E a lavanda, gente? Lavanda, o alfazema. Inclusive, estou falando com vocês, eu uso os óleos essenciais e agora estou com um óleo de lavanda aqui para dar pique, para falar com vocês. A lavanda é uma planta fantástica, ela foi aclimatada aqui no Brasil, nós temos novas variedades e quem é que não gosta, né? A lavanda tem uma tradição na França que o primeiro banho do bebê é feito com a lavanda. Ela também é uma planta ecologicamente fantástica, uma planta que vai te dar perfume, que vai dar aroma no jardim, que vai dar um resultado estético fantástico e que vai atrair também essas libélulas de que tanto falo. Além disso, agora quero falar de um bichinho assim que eu gostaria que vocês o adotassem como bicho de estimação. Eu sei que muita gente está torcendo agora o nariz quando falo dele. Mas quantas vezes nós falamos que o grande amigo do homem é o cachorro? Não é? Eu tenho um cachorro, aliás, tenho uma cadela, uma border collie, tenho gatos. Então, amo cachorros, mas a gente esquece de que a lagartixa poderia ser a nossa faxineira de estimação, que trabalha 24 horas por dia, gente. A lagartixa come de tudo, tudo aquilo que não presta, barata, mosquito, qualquer tipo de inseto. Esse que deveria ser um bicho considerado como estimação, um bicho limpo, esse que você vê na imagem ainda é jovem. Preservem as lagartixas, não corram atrás dela, pelo contrário, preservem as lagartixas. Onde tem lagartixa, não tem barata e não tem o mosquito da dengue. E o sapo, gente? O sapo, tem gente que tem assim horror de ver sapo. O sapo vira um animal doméstico. Eu me lembro de criança, de que minha mãe trabalhava no jardim e que cada vez que se movimentava com o almofadinho e com a cesta dela, com a tesourinha para cortar bordas de canteiro, sempre era acompanhada por meu cachorro, que era um setter, um gato e o sapo que acompanhava. E o sapo, claro que ele é seletivo. Se ele tiver um besouro, primeiro vai comer o besouro. Mas ele também é um predador de todo tipo de mosquitos, de moscas, de baratas, de pernilongos, de pulgões também, de lagartas, de vagalumes e, claro, também do mosquito da dengue. Então, eu quero, finalizando, eu não quero cansar vocês, e vocês que me acompanham, quem vai nas minhas palestras, nos meus cursos, sabem que eu consigo falar durante um dia inteiro. Eu não queria cansar vocês, mas eu queria fazer esse apelo, deixar esse apelo, não apenas para os paisagistas, mas para todos os que vocês estão assistindo. Pode ser médico, pode ser advogado, pode ser açougueiro, pode ser engraxate, não importa. Tenham consciência de que o avanço das cidades está passando por cima dessa paisagem bucólica que o ser humano tinha antigamente. Não sou contra o progresso, mas creio que a civilização tem que levar em conta que não podemos extinguir nossos jardins. Eles são o mais importantes, não apenas no controle da dengue, sino também para nos propiciar bem-estar e uma vida melhor. Um beijo para todos, um grande abraço e até o próximo.